Boa noite, estamos aí em mais uma live da Conhecimento. Meu nome é Vanessa, sou editora. Hoje a gente vai conversar com os organizadores, com o homenageado e com uma das autoras, né? Porque o livro tem 42 autores, que é a obra 30 anos e agora. Eu queria agradecer a presença aqui, né, do homenageado, que é o professor Juarez Guimarães, professor Catone e o professor Davi, que são os organizadores, e a doutora Clarissa, que é uma das autoras da obra. Eu queria aproveitar e informar para quem está nos assistindo aí que a obra está em promoção hoje até amanhã. Está num preço promocional de R$ 99 na Livraria Conhecimento. Então, quem está nos assistindo, compartilha aí o vídeo com seus amigos, né? E vai ser uma aula importantíssima aí sobre os avanços, os desafios que a gente tem da Constituição, né? Acho que é até um momento oportuno aí, porque está em voga aí algumas ideias, né, de se montar uma constituinte para uma nova Constituição. Será que isso é realmente necessário? Eu vou passar, então, a palavra para o professor Davi, depois eu vou colocar aqui nos comentários direitinho o link para quem quiser adquirir a obra. Uma boa noite, então, muito obrigado, professores, e eu passo a palavra para o professor Davi. Obrigado, Vanesca. Boa noite a você. Um abraço também ao Marcos, da Conhecimento. A gratidão nossa de sempre por esse trabalho conjunto, pela parceria que a gente vem desenvolvendo em várias obras. Boa noite também ao professor Marcelo Catone, ao professor Juarez, à professora Clarice. E o meu trabalho vai ser mais de mediar a nossa conversa hoje. E para fazer essa mediação, eu vou brevemente apenas mencionar, né, que o livro que a gente está lançando hoje é este, 30 anos e agora, Direito e Política nos Horizontes da República de 88, em homenagem a Juarez Guimarães. Esse livro, ele fecha um conjunto de reflexões que o professor Marcelo Catone e eu coordenamos desde 2018, em torno da efeméride dos 30 anos da Constituição de 88. Então, em 2018, nós organizamos um evento que se perguntava pelo passado, digamos assim, dessa Constituição. E, depois desse evento, nós lançamos esse livro, 88 a 2018, O que Constituímos? Homenagem a Menelik de Carvalho Neto, nos 30 anos da Constituição de 88. Em 2019, nós lançamos esse livro, que já está na segunda edição, na Conhecimento, e lançamos esse livro no congresso realizado em 2019, que é exatamente o congresso que vai dar origem a esse segundo livro, lançado agora. Então, são 3 anos de reflexão, 2 congressos, 2 livros, um total de quase 1.000 páginas, e com isso a gente fecha o círculo de reflexão em torno da efeméride dos 30 anos da Constituição de 88. Não é que a gente encerra nossos diálogos, não é que a gente não vai fazer outras coisas dando continuidade a um intenso debate interdisciplinar que foi possível de ser desenvolvido de 2018 até hoje, mas a gente completa um ciclo de reflexão sobre o passado, o presente e os horizontes do projeto republicano constitucional de 1988. Então, nós estamos muito felizes em anunciar, né, a completude desse ciclo, digamos assim. Ficamos muito felizes em poder homenagear o professor Menelik de Carvalho Neto com o Congresso de 2018 e com o livro de 2019. E estamos muito felizes em homenagear o professor Juarez Guimarães com o Congresso de 2019 e com esse livro agora de 2020. Então, eu vou agora passar para os professores, para a professora, para que comentem um pouquinho brevemente também do livro, dos textos, da conjuntura da obra como um todo. Professor Marcelo? Muito obrigado, professor Davi. Eu quero inicialmente dar boa noite, né, ao professor Juarez, a professora Clarice, e também mandar um abraço para a Vanessa, para o Marcos, para a equipe de editores
da conhecimento. Agradecer mais uma vez, como o professor Davi já chamou a atenção, por essa parceria que a gente tem construído, né? Como o professor Davi também falou, esse livro que agora lançamos em homenagem ao professor Juarez Guimarães, ele é fruto, na verdade, de uma interlocução e, sobretudo, de um encontro, como o professor Juarez gosta de dizer, né? De uma amizade que se desenvolveu, que cresceu em torno de reflexões sobre temas e questões comuns, né? E é muito interessante porque esse livro tem 494 páginas, reúne mais de 40 autoras e autores, adota uma perspectiva interdisciplinar, seja no direito, seja do ponto de vista da ciência política, da teoria política. Então, mais uma vez, é um reencontro, né, entre o direito público, sobretudo, o direito constitucional, a teoria da Constituição, a teoria do Estado, com a ciência política, e, num certo sentido, resgata uma tradição muito forte na UFMG de estudos políticos, né? A gente não pode deixar de recuperar aquelas que são as nossas melhores tradições, né? E, sobretudo, possibilita um diálogo, né, entre o constitucionalismo e o republicanismo, que, para nós, são faces de uma mesma moeda, no sentido do aprofundamento da democracia em todas as suas dimensões, né? E não apenas da democracia política, mas também da democracia social, econômica e cultural, e que, como o professor Davi chamou a atenção, esse segundo livro, ele, na verdade, fecha um ciclo de discussões em torno dos 30 anos da Constituição de 1988. E uma coisa que eu acho esse livro muito interessante, além da reunião, né, de autoras e de autores, são os diversos temas que estão sendo trabalhados, né? E mais ainda, ele aponta para uma abertura, né? Então, como o professor Davi disse, é o fechamento de um ciclo de discussões, mas que se abre para o futuro, inclusive porque recupera, né, textos de comunicações que foram apresentadas à época do Congresso, né, que passam por essa temática ou essa perspectiva interdisciplinar, né? Ela é a expressão, então, de um diálogo e de um encontro, né? É uma felicidade muito grande para nós fazer uma homenagem ao professor Juarez Guimarães, né? Porque esse diálogo entre o direito e a ciência política só foi possível pela generosidade, pela abertura, pelo diálogo, né? Por essa capacidade que o Juarez tem de construir pontes, de construir diálogos, né? E se, por um lado, o primeiro livro ele é uma homenagem ao professor Menelik de Carvalho Neto, esse segundo livro, em homenagem ao professor Juarez, né, recupera um diálogo, porque tanto o professor Menelik e o professor Juarez são amigos de longa data, né? E aí, esses dois textos, eles explicitam uma série de diálogos que puderam ser construídos em razão da abertura ao diálogo, da generosidade desses professores e, especificamente no caso dos 30 anos e agora, uma homenagem ao professor Juarez. Só para falar rapidamente, o texto que eu, por exemplo, coloquei no livro, né, o capítulo que eu escrevi em coautoria com o professor Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia e o professor Diogo Baixa Silva, trata da história, né, da história da recepção e da construção
constitucional do impeachment no direito brasileiro. Né? A escolha desse meu texto é porque ele se remete a uma discussão, né, ou um debate, um diálogo que foi travado, pelo menos desde 2015, em torno dessa questão do impeachment. Né? Eu, professor Juarez e professor Zé Luiz Quadros de Magalhães participamos naquela época de vários encontros em que discutíamos exatamente os riscos e os caminhos representados, né, por uma, então, proposta de reforma da Constituição, que, inclusive, não respeitava o devido processo legislativo, porque, por via transversa, havia aprovado, né, matérias legislativas que haviam sido rejeitadas ou prejudicadas, como é o caso da questão do sistema eleitoral naquela época, e também porque Juarez, ele, nessa época, nos convidou, a mim e o professor Martônio, para coordenarmos uma obra em conjunto, que se chamou Risco e Futuro da Democracia Brasileira. Né? Então, esse texto que escrevi com o Alexandre e com o Diogo, ele retoma esse diálogo que nós já havíamos desenvolvido, né? E todo um período, na verdade, de atuação conjunta, né? Criticando, digamos, os descaminhos à época do Congresso e preocupados com o processo de impeachment, né? E daquilo que dele resultou, né? A destituição de uma presidenta eleita sem crime de responsabilidade. Então, recuperar essa trajetória do Instituto. Né? E, por outro lado, abre-se a possibilidade de mostrar como é que esse Instituto vem sendo utilizado de maneira completamente fraudulenta, né? Do ponto de vista constitucional. Seria isso. Né? E eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, ao professor Davi, por essa parceria de muitos anos, por esse diálogo que nós temos aí há mais de uma década, né? E que também se reflete na co-organização dessas duas obras. Obrigado. Davi? Obrigado a você, professor Marcelo. Vamos dar sequência, então. Vou convidar agora a querida Clarice para poder falar um pouquinho para a gente da sua participação, da obra como um todo, da sua relação com o Juarez, do que ela quiser falar, enfim. Bem-vinda, Clarice. Muito obrigada. Então, boa noite a todas e todos. Primeiro, eu gostaria, né, muito de agradecer a iniciativa do professor Marcelo Catoni, professor Davi Gomes, né? Também, como o professor Marcelo colocou, né, desse encontro, eu acho que foi muito importante esse encontro que nós tivemos, né, em outubro de 2019. Acho que a gente nem sabia o tanto que as nossas vidas iam mudar depois daquele encontro, né? Que saudade de estar no mesmo espaço, de poder, né, se ver presencialmente. E até a publicação desse livro, né? E também agradecer fundamentalmente ao professor Juarez Guimarães, porque eu acho que assim, são poucas pessoas, acho que o Juarez é uma delas, que tem essa capacidade muito bonita de proporcionar o diálogo, né, num conjunto grande de intelectuais, muitas vezes com perspectivas muito diversas, mas que tem, né, sido muito impactado com a contribuição que o Juarez tem dado, então, para pensar, para repensar as questões da democracia, da disputa democrática, para além de uma forma que muitas vezes a ciência política
foi tratando de um jeito que isola as questões econômicas, as questões da desigualdade, e acho que isso é um pouco também, já está no prefácio do livro, essa indicação, né, de como que esse encontro, então, de uma perspectiva da ciência política, do direito, que dialogam, então, com essas questões concretas, né, das desigualdades, e acho que, então, esse encontro é muito bonito. Eu fiquei muito feliz porque o livro chegou no sábado agora, então adentrou o território baiano, e aí eu também fiquei muito feliz de poder ver as belas contribuições, né? E aqui eu queria, então, falar só alguns pontos, né? Obviamente, já sabendo que essa tarefa de ser a autora responsável por falar um pouco do livro, ela vai ser ingrata, porque jamais vou conseguir trazer toda a riqueza das contribuições dos outros autores e autoras, né, que contribuíram aí. Mas só dizer um pouco, né, que esse livro me trouxe boas memórias, não só pelos bons debates que a gente teve no seminário de 2019, mas também porque ele compõe, né, uma leitura ampla, fundamentada, que dá conta de ler as crises que nós estamos passando, mas também projetar os nossos imaginários, né, de um mundo ancorado nos ideais de liberdade e igualdade. E essas leituras que estão no livro, provocadas pela contribuição do professor Juarez e por esses encontros, trazem, então, o problema da democracia de um jeito que, pelo menos na minha opinião, é mais capaz de ler essas crises, né? Nas suas várias dimensões, na saúde, na segurança pública, nos direitos humanos, nas próprias instituições do Estado, né? E aqui, né, vou ser muito breve, mas assim, eu gostaria só de enfatizar a alegria de ver as questões de gênero e raça transversalizadas no livro, né? E acho que essa é um pouco uma contribuição que eu também trago, mas que muitos autores e autoras trouxeram, né? E isso permeia todo o livro. E acho que isso só é possível quando as cisões impostas historicamente, principalmente no campo da ciência política, são desfeitas, né? E se democracia e desigualdade são pensadas em conjunto, e se os nossos arcabouços teóricos têm a conexão com as lutas políticas, né, com os trabalhadores, então gênero e raça podem compor uma leitura como essa, né, e perpassar as análises e contribuir tanto para traçar um quadro empírico, né, dos nossos retrocessos, mas também da imaginação para o que vem nos próximos 30 anos e o que nós queremos como projeto político, como Estado, que de fato encare essas crises e esse momento de liberticídio, né, como o próprio Juarez comenta quando discute o que são as teorias neoliberais e como quase uma morte da liberdade, né? E aí eu acho que, assim, quando a gente pensa esses imaginários, a gente não consegue pensar isso descartado da experiência que homens e mulheres negros, que mulheres brancas, que trabalhadores em geral experimentaram, né? Eles experimentaram lutas importantes pela emancipação, e as suas perspectivas, então, nos dão fundamentos, né, para a gente reencontrar esses arranjos de liberdade que a gente precisa. Então, assim, dizer da minha felicidade, acho que é um conjunto que traz leituras muito conectadas, mas em vários campos empíricos, e renova, então, os nossos insumos para a gente construir uma crítica à crise democrática e pensar as disputas democráticas. Então, de novo, agradecer o convite por estar no livro, o diálogo com os outros autores e autoras, e o belo trabalho de organização dessa publicação, motivados pela contribuição valiosíssima do professor Juarez Guimarães. Muito obrigada.
Obrigado a você, Clarice. Uma alegria muito grande contar com todo o amplo time de pesquisadoras e pesquisadores, do professor Juarez com a gente. Costumo dizer que é, para mim, sem dúvida alguma, a linhagem mais crítica dentro da ciência política brasileira. E é impressionante a profundidade, a densidade das reflexões e ao mesmo tempo, o panorama muito amplo de temas que esse grupo como um todo, né, que está principalmente em torno do Cerbras, é impressionante a quantidade de temas, o panorama muito claro que se abre com suas pesquisas como um todo. Então, é sempre uma alegria estar em contato com vocês, espero mesmo que muitos diálogos ainda venham com a gente lá na Faculdade de Direito. E, finalmente, passo então a palavra ao nosso homenageado, ao querido professor Juarez, reforçando, né, o que já dissemos tantas vezes. Nós, antes de homenageá-lo, perguntamos se ele aceitava uma homenagem, né, pedimos para homenagear, e ficamos muito contentes quando ele aceitou essa humilde e pequena, singela homenagem nossa. E, sem dúvida, que Marcelo, eu e todo mundo que pôde participar desse encontro leva na memória um momento muito, muito feliz, com muito carinho, aqueles dias do evento e agora o registro disso sob a forma de livro. Então, obrigado mais uma vez, professor Juarez, e é com você. Bom, eu gostaria de, em primeiro lugar, de dar boa noite a todos e a todas, agradecer do fundo do meu coração a generosidade da inteligência sobre a tradição democrática do constitucionalismo brasileiro, aqui representadas pelo professor Marcelo Catone e pelo professor Davi Gomes, a presença da professora Clarice, com a qual eu tenho dialogado e aprendido e renovado os meus conhecimentos sobre o feminismo, e aos editores da Conhecimento por nos propiciar esse momento de reflexão sobre os impasses da democracia brasileira. Eu não conheço outro esforço acadêmico e público tão amplo, tão rico, tão plural, mobilizador de inteligências plurais e, não menos importante, tão aberto à livre interrogação de pensar o impasse constitucional na crise da democracia brasileira do que este contido nessas duas obras. Me lembro comovido da participação do professor Vanderlei Guilherme dos Santos na abertura desse segundo seminário. Ele faleceu, como sabemos, né? Mas o fundador da ciência política brasileira, o grande mestre da ciência política brasileira, e muito comovidamente nos lembramos dele nesse momento, assim como nos lembramos também da participação desde Genebra, né, do Paulo Sérgio Pinheiro, que talvez seja o nome mais expressivo brasileiro hoje na ONU, né, com uma larguíssima tradição na defesa dos direitos humanos, na presença também do Venício Lima, dos fundadores, né, o professor emérito da Universidade de Brasília, e um dos fundadores dessa pesquisa sobre comunicação pública, do próprio Marcelo Goulart, né, que é uma das principais referências dos setores progressistas do Ministério Público brasileiro, né, o que torna essas obras e esses seminários, para além do seu formato acadêmico, público, como nós nos referimos, né? O que constituímos 30 anos e agora, direito e política, o que constituímos 1988, 2018, e 30 anos e agora, direito
Direitos e Política nos Horizontes da República de 88, são, portanto, em suas interrogações e em suas respostas a elas, a melhor expressão de um balanço crítico da experiência constitucional republicana e democrática mais longeva, mais civilizatória, mais constituidora em suas conquistas, promessas e limites da história brasileira. Vistos nessa perspectiva, estes livros, com sua edição e fino acabamento, mas sem término ou apaziguamento, são mesmo testemunhos de um espírito de resistência democrática, uma consciência aguda de impasses, e por isso, por que não, um documento da nossa perplexidade. É preciso tornar a pergunta mais fecunda, mais difícil, mais complexa, para que as respostas sejam construídas com mais rigor e duração. O conhecimento é sempre filho da interrogação, e a dúvida, sua eterna companheira, é bússola, não erro. Encontramos há muitos anos, na tradição do constitucionalismo democrático da Faculdade de Direito, aqui tão brilhantemente representadas pela presença dos professores Marcelo Catoni e Davi Gomes, e na herança do professor Menelik de Carvalho, uma fonte incontornável e generosa de nossa formação e conhecimento. Cada participação em bancas, em seminários, os diálogos que ali pudemos participar, cumpriram o inestimável papel de formar a quem, como é infelizmente a regra na ciência política, não conhece a história constitucional brasileira, as várias correntes de sua legitimação democrática, o saber técnico das jurisprudências e suas controvérsias. Mas, principalmente, encontramos aí o amor à Constituição, não como em sua apologia formalista, mas como um corpo vivo, histórico, polifônico, da luta dos cidadãos e das cidadãs brasileiras para viverem em um mundo mais livre e, portanto, mais justo. Mas pode a ciência política, que se quer democrática, prescindir da reflexão sobre o momento da sua fundação, sobre a experiência do pacto democrático que nos constitui, dos seus impasses e do seu futuro? Claro que não. Não há maior evidência do estreitamento institucional da ciência política, irmão de um certo formalismo jurídico, que também, às vezes, acontece na tradição do direito, que o seu silêncio sobre a fundação do Estado democrático, não concebendo-o como histórico, dinâmico e aberto. Esta longa história da República, da republicanização, que o estudo do constitucionalismo democrático nos fornece, é também a matéria viva da pesquisa do Cerbras. Daí a fecundidade desse encontro e de seus desdobramentos. Não há maior alegria, acreditem, para quem é professor e pesquisador, do que consultar o índice desse segundo livro. As autoras e autores que formaram e formam o Cerbras ali comparecem já com suas próprias identidades intelectuais e acadêmicas. Constituiu-se, de certo, uma tradição viva que está, inclusive, formando novas gerações. Isto faz sentir alguém já amadurecido e entrado na contagem das décadas, jovem e revigorado. A República e a democracia são, ao mesmo tempo, as senhoradas e senhoras do tempo. Como nos ensinou o grande escritor francês, Marcel Proust, é preciso perder o tempo para reencontrá-lo. Esses livros são, sem dúvida, na dramática crise que hoje vivemos da democracia brasileira, expressão do tempo reencontrado. Esse tempo reencontrado, no sentido histórico e conceitual,
é o da contradição viva entre a mais alta afirmação de direitos cidadãos da nossa história e ainda uma precária democratização dos modos como o Estado brasileiro produz e reproduz poder e desigualdade. Eu penso que nós estamos assentados nessa viva contradição que continua. Há certamente muitos futuros possíveis, mas nós podemos perscrutá-los a partir de dois vetores: o fechamento do poder e a destruição dos direitos, como vem ocorrendo, ou a uma viva retomada dos direitos cidadãos que exige uma mais profunda democratização do Estado brasileiro. O que está em jogo é exatamente a nossa capacidade de constituir um Estado social, de constituir a liberdade como fundamento da vida comum dos brasileiros. Por isso, o segundo seminário e o segundo livro, formulados na pergunta viva que acabei de expor, pedem um terceiro. Que este pré-lançamento seja, então, o sinal da continuidade de uma reflexão que prossegue. A nossa ideia era justamente essa, de criar agora, nesse momento adverso para as atenções, uma espécie de uma plataforma de um diálogo com essa belíssima tradição democrática da Faculdade de Direito da UFMG, que deve continuar. Muito obrigado, de novo, pela generosidade que produziu não apenas o primeiro seminário, o primeiro livro, mas este segundo livro e o segundo seminário e o segundo livro. Há uma relação virtuosa, seguramente, entre a generosidade intelectual e o rigor. Seria errado confundir rigor com estreitamento intelectual. E o que nós encontramos no professor Marcelo Catoni e Davi Gomes é exatamente esse fundamento de rigor que pede, que reivindica a generosidade do diálogo. Muito obrigado. Obrigado a você, Juarez. Bom, na verdade é quase um capítulo novo para mais um livro essa fala, né? Que bom que ela está registrada em papel, a gente pode depois dar um jeito de transformar em texto publicável, Juarez. Uma fala realmente muito bonita, com a erudição de sempre, com a escolha muito perfeita de sempre das palavras, né? A gente aqui fica extremamente feliz de ter o privilégio de fazer parte do seu círculo de interlocução, Juarez. Queridas, queridos, o livro é esse, né? Como anunciado, são 42 nomes ao todo, entre autoras e autores, e é um panorama muito amplo, né? Então, nós temos, a pergunta é, 30 anos e agora, né? O que a gente faz agora, nessa encruzilhada que nós nos encontramos? E que tem um panorama muito amplo dos desafios. Você tem a Ana Paula Amorim escrevendo sobre opinião pública, corrupção da opinião pública, comunicação, imprensa e tudo mais. Você tem o André Drummond escrevendo sobre a questão racial na Nova República. Você tem a professora Clarice, como ela mesma já disse, trazendo o tema de gênero, o tema do feminismo. Você tem o Diego Valadares, em parceria com o professor Juarez, discutindo a relação entre marxismo e direitos humanos. Você tem o professor Hernani Salles problematizando a relação entre tempo e Constituição dentro da dinâmica da crise constitucional.
Você tem o professor Gabriel Rezende pensando radicalmente o que constitui uma república. Você tem o professor Gleito Andrade pensando os fundamentos econômicos da República de 88. O professor Gustavo Seferian pensando a questão do trabalho, do enfrentamento que o atual governo federal, o governo Bolsonaro, vem numa ofensiva contra os direitos sociais e, mais especificamente, contra os direitos trabalhistas, que o professor Gustavo Seferian vai compreender como neofascismo. Você tem a professora Janaína Penalva com o professor Francisco Mata Machado Tavares, pensando a ausência de uma justiça de transição entre nós como hipótese explicativa da nossa crise atual. Como o professor Marcelo disse, ele, o professor Alexandre e o professor Diogo discutem o problema do impeachment. O professor e promotor Marcelo Pedroso Goulart pensa o Ministério Público numa abordagem crítica extremamente interessante, discutindo a gênese, o desenvolvimento e a crise no Ministério Público no atual projeto constitucional. O professor Marcelo Servai-Bricker Moreira discute a relação entre política e crise a partir da Hannah Arendt. A professora Maria Fernanda Salcedo Repolese, David e Júlio Ribeiro discutem a Revolução Haitiana e o que eles vão chamar de uma memória subterrânea do constitucionalismo brasileiro. O professor Menelik de Carvalho Neto e o professor Matheus Rocha Tomás se perguntam, as instituições estão mesmo funcionando? E retomam o julgamento da DPF 153 para pensar a história constitucional e a teoria constitucional no Brasil. A professora Paula Gabriela traz uma reflexão mais filosófica sobre a relação entre republicanismo e democracia como linguagem política na modernidade. O professor Paulo Sérgio Pinheiro pensa a política de direitos humanos no Brasil como política de Estado nas últimas décadas, até o momento em que ela entra em crise no atual governo federal. O professor Reinaldo Teodoro faz um panorama sobre o SUS, tema importantíssimo nesse momento, relacionando o SUS e os fundamentos democráticos e republicanos da democracia brasileira. O professor Rubens Goiatá Campante faz uma longa análise, e ao mesmo tempo profunda análise sobre o estado de bem-estar social e sua relação com a liberdade. E, finalmente, o professor Juarez Guimarães faz uma bela defesa dos direitos humanos entre nós e traz, mais uma vez, uma pauta constante sua, que é a ideia da necessidade de uma refundação democrática do Brasil. E é também um texto meu, que é uma tentativa de diagnosticar o que está acontecendo por aqui, uma tentativa de diagnóstico desse Brasil em 2020. Além disso, desses professores e professoras consagrados e consagradas, exatamente porque essa obra se pergunta pelo futuro, eu quis convidar as novas gerações para escreverem nela. E aí tem uma última parte, uma parte final no livro, que se intitula exatamente, E as novas gerações, como pensam? São alunas e alunos de graduação, mestrado e doutorado, dando a sua versão da história, de uma certa história do futuro que caberá, sobretudo, a elas e a eles contar também a nós. E aí, nesse sentido, Almir Megali Neto, Rayan Massarru de Carvalho e Jéssica Hall fazem um diálogo entre Menelik de Carvalho Neto e Juarez Guimarães. Ana Clara Prisciliano, Thales Rezende de Assis, Iago Condé de Carvalho pensam a crise do estado de bem-estar social na sua relação com a nossa Constituição. Bruna Camilo e Rodrigo Badaró de Carvalho falam da crise da democracia e da crise de representação hoje no mundo e no Brasil. A Carla Silva traz o que ela mesma vai chamar de um convite ao enegrecimento dessa república. O Estevão Cruz discute o que ele vai chamar de uma republicanização incompleta do Brasil e discute o papel dos neoliberais para tornar mais difícil a completude dessa república entre nós. Felipe Caparella e Júlia Ataíde vão pensar contextos de ruptura institucional entre nós, trazendo a discussão em 64 e em 2016. Henrique Pereira de Queiroz e João Pedro Lopes Fernandes vão pensar o projeto constitucional de 88 e as tensões entre capitalismo e democracia.
E, finalmente, a Marina Leite de Moura e Souza e a Maria Carolina de Oliveira vão pensar, né, como que no Brasil contemporâneo está a ocorrer o que elas vão chamar de uma desfiguração da conexão constitutiva entre direito e política. São as novas gerações, as gerações que terão e precisam ter protagonismo nessa república que é nossa, e aproveito, né, como esse é o fechamento de um ciclo, ainda que, como disse o professor Juarez, não é o fechamento de um diálogo, e certamente muitas outras reflexões e outras obras virão, mas nesse ciclo de celebração da efeméride de 30 anos da Constituição Republicana de 88, essas pessoas que eu mencionei aqui agora, a nova geração, além de alguns outros nomes que acabaram não podendo estar no livro, como o Amós, como a Júlia, foram fundamentais para que todo esse projeto fosse possível, né? Então, geralmente, o nome nosso dos docentes aparece muito, e dos alunos e alunas de graduação e de pós carregam pedra, mas reconhecimento nem sempre vem. Então, fiz questão de convidar esse pessoal para escrever também no livro, mas deixo mais uma vez aqui registrado o agradecimento. Sem essa equipe de pesquisadoras e pesquisadores iniciantes, extremamente promissores, nada disso teria sido possível. Muito obrigado mais uma vez a todas e todos vocês. E encerrando, como não podia deixar de ser, né? Comprem o livro, tá bom? Tá muito bonito realmente, tá grande, dá para parar em pé sozinho. E, de preferência, comprem os dois, porque fica muito bonito na estante. Coloca na biblioteca, fica muito lindo, tá bom? São duas obras primorosas. Quanto ao conteúdo, eu sou suspeito para falar, mas se você também não quiser, né, de enfeite já fica muito bonito. Se não quiser acreditar na minha palavra de que é primoroso o conteúdo, o enfeite dá para ver que realmente ficaram muito bonitas as edições, mas confia, o conteúdo vale o esforço de atravessar quase 1000 páginas somados os 2 volumes. Vanesca, devolvo a palavra a você, me despedindo, uma boa noite a todas e todos. Boa noite, eu só tenho a agradecer, né, ao professor Davi e ao professor Marcelo, que é uma parceria aí já são, né, além desses 2 livros, nós temos mais livros aí também já publicados, eu acho que são livros aí para quem, né, enfim, milita ou pelo menos está nessa área constitucional, estuda, que são obras indispensáveis, né, e o site da Conhecimento está aí para quem quiser adquirir as obras. Vou falar de novo que a última 30 anos e agora está no preço promocional até amanhã de R$ 99. Eu queria agradecer ao professor Juarez e a professora Clarice pela oportunidade de estar aqui conversando. Acho que foi um momento muito bom de reflexão, né, para todos os estudantes, todos os juristas aí, quem se interessa nessa área constitucional e quem se interessa aí pelo futuro do nosso país, né? Tem muita gente refletir e pensar. E agradeço também a confiança na editora pela publicação. Estamos muito orgulhosos aí dessas 1000 páginas, né? São 2 livros extremamente bonitos mesmo. Muito obrigada, gente. Aí passo a palavra a quem quiser fazer alguma consideração. Mais alguém quer falar algo? Só falar da saudade. Saudade de Minas, saudade da gente tomar uma cervejinha no final do encontro, né, gente? Bom demais. Pelo menos a gente se vê virtual. Nós tomaremos, né, certamente, na continuidade do diálogo, né? Nós recuperaremos o tempo perdido, né? Reencontraremos o nosso tempo da democracia brasileira, tempo da Constituição brasileira. No mais, Juarez, muito obrigado pela sua generosidade, viu? Você é que, assim como o Menelik, que torna isso possível, na verdade. Tenho que te agradecer imensamente, minha profunda admiração, carinho mesmo, amizade, respeito por você. Muito obrigado mesmo pela sua generosidade, pela sua capacidade incrível de diálogo, como o Clarice chama a atenção também. Um grande abraço.
Palmas para você, que é o nosso homenageado Obrigado. querido. Boa noite. Obrigado, Vanessa. Obrigada. Então, vamos encerrando. Noite de hoje. Muito obrigada a todas. Obrigada a vocês que estiveram aí nos assistindo. E o vídeo depois está disponível também no canal do YouTube. Boa noite. Boa noite.